Olá, nós somos do Grupo Cusoca, do tema Cubanza, que é o tema que aborda processamento de sentenças ambíguas. Dentro desse tema, nós escolhemos trabalhar com a estrutura de complementos ambíguos. Isto é, como na frase, Beatriz notou Tiago sentando na poltrona da sala, em que sentando na poltrona da sala é um complemento, que pode se aplicar tanto a Beatriz quanto a Tiago. Dentro dessa estrutura, resolvemos pesquisar sobre um tema específico, que foram os estereótipos de gênero, como pode ser abordado na frase Júlia encontrou Arthur ajeitando o batom vermelho. O objetivo dessa pesquisa foi perceber uma conexão entre estereótipos de gênero, preferência de interpretação da ambiguidade e tempo de leitura. Com esse objetivo, nós formulamos duas hipóteses. A primeira afirma que uma frase que carrega algo estereotipadamente de um gênero afeta a preferência de interpretação da frase, tornando mais provável que alguém associe a ação ao nome cujo gênero condiz com o implicado pelo estereótipo. No caso de Júlia encontrou Arthur ajeitando o batom vermelho, nós cremos que a interpretação mais provável é de que Júlia está ajeitando o batom vermelho, já que essa é uma atividade considerada tipicamente feminina. A segunda hipótese que formulamos foi que o tempo de leitura do complemento ambíguo será menor nas frases em que o estereótipo estiver mais próximo ao nome do gênero correspondente, e maior quando estiver mais longe. Isto é, Júlia encontrou Arthur ajeitando o batom vermelho seria mais lento de ler do que Arthur encontrou Júlia ajeitando o batom vermelho. Para conseguir testar essa hipótese, desenvolvemos um design do experimento que consiste em frases divididas em dois grupos. O primeiro é o grupo dos estímulos, que são as frases cujos dados nos interessam. Elas têm uma estrutura específica, formada por nome, verbo, um outro nome, verbo no gerúndio, um complemento principal e um complemento extra. O segmento crítico que você vê em negrito, que consiste do verbo no gerúndio e o complemento principal, carrega os principais dados para a nossa análise. Esses estímulos foram agrupados em conjuntos, sendo 16 conjuntos de 4 estímulos cada. A primeira parte de cada estímulo de cada conjunto permanecia a mesma, e a segunda parte se alterava para se adequar a cada uma das condições. A primeira, de controle, em que a ambiguidade é resolvida por uma marcação de gênero no complemento, tornando a frase não ambígua, como no caso dessa primeira frase, em que desanimada, por ser uma frase com uma desinência feminina, só pode ser associada a Juliana. Segunda condição de frase é ambígua neutra, cujo complemento não carrega nenhum estereótipo de gênero. Temos a terceira, que é a ambígua feminina, cujo complemento carrega uma ação estereotipadamente feminina. E a quarta, que é a ambígua masculina, cujo complemento carrega uma ação estereotipadamente masculina. Além dos estímulos, formulamos também 32 distratores, que são frases sem uma estrutura padrão e cujos dados não interessam para o experimento. Sua única função é de desviar a atenção dos estímulos, para que os participantes não entendam o objetivo do experimento, já que isso poderia interferir nos resultados. Essa pesquisa foi conduzida em 42 participantes, todos alunos do ensino médio, por meio da plataforma PC-IBEX, que nos permite empregar duas técnicas de experimento. A primeira é de experimento online, em que se coleta dados de durante o processamento de uma frase, como o tempo de leitura de diferentes segmentos. Aqui vemos uma frase dividida em diferentes segmentos, e esse em negrito é o segmento crítico. A parte crítica ela é mantida em um só segmento, pois é esse o tempo de leitura que foi analisado. Além do método online, o PCIBEX nos permite empregar a técnica offline de experimento, em que se coleta dados de depois do processamento de uma frase, com perguntas feitas após a leitura. Nesse caso, quem estava trocando a lâmpada? Pedro ou Joana? As perguntas feitas para se obter dados offline eram sempre em relação ao agente da ação nas frases de estímulo, como nesse exemplo. Com isso, nós analisamos 3 variáveis. 2 delas foram dependentes, isto é, variáveis que foram aferidas pelo grupo. Essas 2 foram o tempo de leitura do segmento crítico e a resposta dada à pergunta referente à interpretação do agente da frase. A variável independente, que é a variável manipulada pelo grupo, é o conteúdo do complemento, relativo à ação da frase e a sua conotação estereotipicamente referente a um gênero. Temos aqui a análise dos resultados offline, em que comparamos a quantidade de respostas de nomes femininos e masculinos na frase com estereótipo. Tanto nas femininas quanto nas masculinas, a maior parte das respostas associou o complemento ao nome do gênero do estereótipo correspondente, como uma variância significativa, de acordo com os dados das estatísticas do que quadrado. Isto é, em frases com estereótipo feminino, foi muito mais comum a associação com o nome feminino e vice-versa. Sendo assim, parte da hipótese
A parte que dizia que o estereótipo afeta a escolha de interpretação foi validada. Temos aqui agora a análise dos resultados online, em que calculamos as médias do tempo de leitura dos segmentos de cada condição, separando entre as frases em que os complementos estavam perto do nome de gênero correspondente, que estão representados em vermelho, e os que estavam longe, representados em azul. A única exceção é a condição neutra, que não corresponde a nenhum estereótipo de gênero e nem resposta correta. Nas frases controle, a diferença dos tempos de leitura não foi significativa, de acordo com os cálculos de estatística ANOVA. Mas nas com estereótipos, os tempos de leitura foram significativamente menores nas frases em que o estereótipo está longe, e maiores nas frases em que estão perto. Essa diferença foi mais marcante principalmente nas com estereótipos femininos. Sendo assim, parte da hipótese, a parte que afirmava que o tempo de leitura seria menor quando o estereótipo estivesse estruturalmente mais próximo do nome de gênero correspondente, foi refutada. O que aconteceu, na verdade, foi o oposto. O tempo de leitura foi maior nos complementos perto e menor nos longe. Desta maneira, restam algumas dúvidas para futuras investigações, como entender por que o tempo de leitura foi menor nas frases estruturalmente distantes com estereótipo e entender o que causou a diferença entre os resultados dos complementos com estereótipos femininos e masculinos. Essas são as nossas referências.